Tem trabalho, gurizada. A novidade do jogo de ontem mostrou que tem sim uma filosofia, que existe um trabalho para o ano de 2026. Existe uma ideia de time e eu tenho certeza que você não se atentou a alguns detalhes muito importantes do jogo de ontem e eu vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Então fique comigo até o final para entender quais são esses detalhes muito importantes e bem peculiares do time do Paulo Pezzolano. O jogo de ontem nos mostrou detalhes muito importantes. Por mais que tenha sido com um adversário ainda fraco, um adversário considerado fraco, um adversário do Campeonato Gaúcho, foi só o Monson, Zezerino. Sim, foi só o Monson, era o adversário que o Inter tinha para enfrentar e o Inter tinha que jogar e ganhar. Tinha que jogar bem, independente se é com os meninos ou se é já com um time misto. Misto com alguns titulares entrando, com alguns reserva dos titulares, mas era um time misto e que sim, fez uma boa partida ontem no Zequinha, no estádio do Zequinha, enfrentando o time do Monson, até um time bem organizado pelo Paulo Baier, mas que o Internacional conseguiu impor e teve alguns detalhes bem importantes, como por exemplo, a ideia de jogo do Pezzolano. Ontem deixou bem claro, deu para ver claramente qual é a ideia de jogo do Paulo Pezzolano. Paulo Pezzolano tem uma ideia de jogo bem parecida, inclusive, com o que o Inter já vinha, ou montou ontem uma ideia de jogo, dá para se falar assim, porque a gente sabe que ele é um treinador bem flexível, que se adapta, mas que tem preferência por jogar com um 3 zagueiro. Em alguns outros clubes ele deu essa preferência por jogar com esses 3 zagueiros, mas ontem não, ontem ele veio e se adaptou às peças. Eu gostei do que eu vi, o Internacional ontem jogou praticamente naquele esquema que o Roger jogou no ano de 2024, final de 2024, que deu aquela liga, e no início de 2025. E aí, em alguns momentos, o Internacional cambalhou, trocou muitos esquemas, mas esse esquema, pelo que eu percebo, pela leitura, pelas informações que a gente tem, os próprios jogadores que o Inter tem se sentem mais confortáveis. Tanto é que no final da temporada, eles solicitaram ainda para o Ramon Dias para voltar a jogar naquele esquema, porque aquele esquema era um esquema que eles se sentiam mais confortáveis. E como a base do time de 2026 é a mesma base do time de 2025, o time do Internacional, o treinador do Internacional, o Paulo Pezzolano, ele se adaptou às peças. E isso é uma valência muito importante de um treinador. E nesse momento do Internacional, que o Inter não consegue ir no mercado e buscar jogadores que o treinador tem preferência, ou jogadores das características do treinador, e o Internacional vai ter que fazer um ano mais modesto no mercado, ter um treinador que tem repertório, que tem adaptabilidade ao elenco, é muito importante. E o Pezzolano mostrou isso ontem, no jogo de ontem, contra o Monson, e eu gostei do que eu vi. Ele fez ali um esquema, né? Ele fez ali um esquema com 4 zagueiros, ele jogou naquele esquema que o Roger jogou muito, 4-2-3-1. Esse foi o esquema que Paulo Pezzolano entrou em campo ontem, e quando defendia, era muito importante, porque quando defendia, tu via que montava-se 2 linhas de 4, e isso é uma característica bem marcante, principalmente para quem é um pouquinho mais antigo que nem eu, lá dos inícios dos anos 2000, anos 90 ali, era uma característica muito marcante que a gente sempre falava, vai jogar contra time argentino, que principalmente quando o time argentino tinha a vantagem, eles sempre faziam aquelas 2 linhas de 4, era muito difícil superar aquelas 2 linhas de 4, era uma marca de jogar contra os times argentinos. Então o Pezzolano traz essa característica, fecha 2 linhas de 4 ali, bem compactas, bem próximas, mas também tentando sufocar o homem da bola, o adversário que está com a bola, para tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Claro que a gente vai dar as ressalvas que é só o gauchão, que era o Monson, mas os movimentos me pareceram muito coordenados, os movimentos me pareceram treinados. Essa é a palavra, os movimentos me pareceram treinados. Em vários momentos, errou-se, o Inter sim errou em vários momentos, está iniciando uma nova filosofia, mas quando errou, um ponto que me chamou a atenção, um detalhe que me chamou a atenção,
foi que quando errou, o Inter errou tentando fazer aquele movimento treinado. Errou tentando fazer um movimento treinado. E eu tenho certeza que esse detalhe você não tinha pegado. Quando o Inter errou no jogo de ontem, ele errou tentando fazer um movimento treinado. Claro que estão no início de trabalho e claro que vai errar, vai acertar, na grande maioria vai errar mais do que acertar, porque está treinando, está aprendendo uma nova filosofia. Mas esse detalhe é bem importante. E se você não percebeu esse detalhe, eu tenho certeza que você vai então se inscrever no canal, porque eu estou te trazendo aqui um detalhe bem importante, bem peculiar do time do Pesolano ontem. O time do Pesolano ontem, quando errou, ele errou tentando fazer jogadas treinadas. Então, esse detalhe merece a tua inscrição. Eu tenho certeza que esse detalhe merece a tua inscrição e tu vai ser justo comigo. Tu vai se inscrever no canal porque esse primeiro detalhe que eu estou te trazendo merece sim a tua inscrição. Combinado? Então, vamos lá. Então, o time do Paulo Pesolano, quando errou tentando fazer movimentos treinados. E aí, quando saiu para o jogo, do Paulo Pesolano saía para o jogo, era muito interessante, por quê? Porque quando o time do Paulo Pesolano saía para o jogo, o Alisson, ele dava a amplitude do campo, ele abria, ele avançava, ele dava a amplitude do campo. O Bruno Gomes, que eu venho falando que é o melhor lateral direito, eu e o Planeta vem falando a mesma coisa desde o ano de 2025, o melhor lateral direito do futebol brasileiro, o Bruno Gomes ontem jogou de lateral direito. E diga-se de passagem, jogou muito bem de lateral direito. E quando foi fazer a volância, jogou muito bem também como segundo homem de meio campo. E eu até entendo hoje a dúvida do Paulo Pesolano. Joga onde esse homem? Porque ele joga muito, está jogando muito. E para mim ontem foi o melhor jogador do Inter em campo, o Bruno Gomes. O time do Internacional fazia uma saída apoiada. Essa é a palavra. O time do Inter fazia uma saída apoiada com uma linha de 3. Fazia aquela saída de 3, a famosa saída de 3. Só que não era o primeiro volante que recuava entre os zagueiros para fazer essa saída de 3. Não. Quem vinha fazer essa saída de 3 com os dois zagueiros ali, com o Mercado e com o Vitor Gabriel, era o Bruno Gomes. O Bruno Gomes recuava e o Alisson, o menino lateral esquerdo, avançava. Ele dava amplitude, ele abria, largava o campo. Ele ia lá para a linha do meio. E o Bruno Gomes vinha fazer essa saída de 3. O Bruno Gomes vinha fazer a saída de 3, então ficava Bruno Gomes, Vitor Gabriel, e no centro deles ficava o Mercado. Era exatamente isso. O Gabriel Mercado fazia esse líbero ali. E por ali saíam-se as jogadas, o Inter saía com a posse de bola apoiada. E ali no meio-campo, o Internacional já fazia uma linha de 4 ali no centro do gramado, para dar sequência na jogada, para dar sequência e aí sim conseguir chegar com mais qualidade no ataque. E assim foi construído, por exemplo, o gol do Borré. Foi criado com essa saída de bola qualificada, com essa saída de bola apoiada do Inter, e o Borré chegou lá na cara do gol e não desperdiçou. Mas vamos lá! O jogo de ontem não nos apresentou apenas a ideia, a filosofia do Pesolano, também nos mostrou alguns meninos, ou vem nos mostrando nessas últimas 2 rodadas do Campeonato Gaúcho, ou essas rodadas do Campeonato Gaúcho iniciais, vem nos mostrando a qualidade dos meninos, vem nos mostrando a qualidade da base do Internacional, que eu vou te confessar, eu não acreditava na base do Inter, eu não acreditava nesses moleques, porque praticamente é o time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado, é um time que enfrentou enormes dificuldades no Campeonato Gaúcho, então eu não tinha muita convicção de que pudesse sair algum menino dali. E olha, me surpreendeu positivamente. Tem alguns nomes muito interessantes e eu acho até que devem subir e compor o elenco do Internacional. Esse menino, o Alex, não só porque ele fez um golaço, não só por ter feito o evento gol, como dizia o Roger Machado, mas porque ele se mostrou um jogador de qualidade, ele se mostrou um jogador de entrega, ele se mostrou um jogador de personalidade. Ele foi para cima dos adversários, ele creu, claro, que era o Monson, que a gente tem que ir com calma com os meninos, mas eu acho que esses meninos podem sim, esse menino Alex pode sim vir
configurar ali ou se juntar ao elenco profissional para já ir ganhando bagagem, já ir ganhando ali oportunidades no elenco principal. Achei muito interessante esse menino, as movimentações dele são muito interessantes e eu gostei muito do Alex. E também, pelo outro lado, teve o menino João. O João, ele teve uma frieza que faltou muito nos cascudos do Internacional no final da temporada passada. O menino se mostrou muito também, muito frio, muito qualificado. Ele fez o facão na hora certa e aí pega mais um movimento que eu estava falando, mais um detalhe do que eu estava falando sobre movimentos treinados. Aquele movimento que ele faz o facão, aquilo ali, e o Ronaldo enfia a bola, abre, cria o espaço para o Ronaldo fazer o lançamento, por mais que o Ronaldo tenha errado e o zagueiro tenha errado mais ainda, mas aquilo ali foi um movimento treinado. Ele abriu a jogada, ele abriu uma visão para o Ronaldo fazer aquela enfiada de bola ali que no final errou e o menino não errou e acertou ali e fez um gol de qualidade. Ele chegou na frente do goleiro e não se apavorou. Me mostrou também que tem qualidade esse menino e também pode estar aí fazendo parte do elenco profissional do Internacional para a temporada de 2026. A gente vai precisar muito aí de jogadores agudos e esse menino me mostrou ser um jogador mais agudo, inclusive, do que o Alex. Eu achei ele mais agudo, inclusive, que o Alex. Eu gostei muito do João. Eu acho que ele deu muita profundidade para o time do Internacional e ele também se doou muito ali para ajudar na marcação. O time do Inter, no todo, ele se doou muito, ele combateu muito, coisa que a gente pedia o ano passado no elenco do Internacional, que a gente pedia pro time do Internacional. Parece que o Pesolano conseguiu dar um ânimo a mais para esse jogador que precisavam, porque eu não acho o Inter com um elenco desgraçado, mas eu acho que o Inter tinha um anímico desgraçado. Eu acho que o Inter precisava aí de um treinador que desse essa força, que desse essa sacudida no vestiário. Claro que também tem ali, a gente sabe que o Inter hoje conta muito, muito, muito com a figura do Abelão, com o pai Abelão, e ele estava lá vibrando com a molecada, vibrando com o Inter, e eu acho que essa dupla aí, Pesolano e Abel, estão conseguindo recuperar muito alguns jogadores do ano passado e também preparar esses meninos que estão surgindo no profissional do Internacional. Mas como não falar do Benjamin? O Benjamin, para mim, ele ontem não rendeu, não foi o Benjamin do jogo contra o Novo Hamburgo, mas ele foi interessante, ele jogou muito bem, ele jogou de cabeça erguida no centro do campo também. E o Benjamin, por mais que ele não tenha sido Benjamin do jogo contra o Novo Hamburgo, ontem ele teve uma atenção um pouco maior dos adversários, porque já entenderam e já começaram a ver que esse menino tem qualidade, não dá para deixar solto pelo centro do gramado, mas ele criou espaço, ele procurou jogada. Ele, para mim, foi muito bem e eu acho que o Benjamin aí, ele está muito próximo de, quem sabe, brigar ou até mesmo assumir muito, muito rápido a titularidade da camisa 8 do Inter ou da segunda função do meio-campo do Internacional. O Benjamin ontem, o Benjamin vem me mostrando uma qualidade que me lembra muito um jogador chamado Davids. Ele me lembra muito Davids, a qualidade no passe, tudo. Davids, Beijing Davids. Eu acho que fecha melhor. Benjamin, gurizada. Benjamin também é um jogador muito interessante e para mim o Benjamin ele vai jogar estilo Davids. Mas vamos lá, comenta aí o que você acha. O Benjamin pode ser o novo Davids? Ou o Benjamin é o novo Davids, um estilo de Davids de jogar? Qual é o estilo que você acha que o Benjamin tem dentro do campo? Benjamin Davids. O que vocês acham? Benjamin Davids. Comenta aí o que vocês acham aí do Benjamin. Quem deve ser? Qual é o estilo de jogo que o Benjamin aí se parece mais? Vamos lá então, vamos dar sequência aqui. Alisson. O Alisson é outro menino a ser observado, é outro detalhe que eu quero trazer para vocês, muito importante. O Alisson ontem, anotem o que eu estou falando, o Alisson ontem mostrou que se o Bernabéu de 2025 entrar no ano de 2026, o Alisson assume a titularidade do Internacional.
É claro que é só o Monson, é claro que é só a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, é claro que o Bernabé de 2025 é inqualificável, mas se o Bernabé não abrir o olho, não voltar a ser o Bernabé de 2024, o Alisson está aí e ele vai tomar a posição do Bernabé. Que menino interessante, para mim foi o segundo melhor jogador em campo, um menino muito interessante, é um jogador promissor e eu acho que o Inter pode estar descobrindo aí um grande lateral esquerdo. E só isso já vale o like de vocês. Deixa o like de vocês aí e ajuda o meu canal a crescer. Quando vocês me dão um like, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas, combinado? Então deixa o like de vocês aí para fortalecer o meu trabalho aqui. Vamos lá, Borré, gente. Borré, esse é um detalhe que não dá para deixar passar. Será que o Borré voltou? Eu sempre falo que o Borré, ele não é esse perna de pau aí que veio jogar no Internacional. O Borré, eu fui um cara que fui muito crítico do Borré o ano passado, mas muito crítico do Borré, do Alan Patrick, mas são dois caras que eu espero muito, porque tem muita qualidade e esses dois jogadores podem entregar muito. E o ano passado pareciam dois pernas de pau. Eu tenho muita esperança que o Borré de 2026 seja um Borré diferente, seja o Borré goleador que sempre foi. Eu confio no Borré e ontem ele mostrou que está de volta. E eu vou dizer para vocês, esse ano o Borré faz mais gol do que o Carlos Vinícius. Não vai ter para ninguém. O Borré voltou e voltou com fome, com vontade de jogar, e eu acho que o Borré de 2026 vai contribuir e muito para o Internacional. Eu estou esperançoso, eu acho que o Inter vai sim conseguir navegar aí em águas mais tranquilas no ano de 2026 e muito vai passar pelos pés do Borré. Grande estreia do Borré ontem no ano de 2026 e ele sim fez por merecer um destaque especial no meu vídeo. E se você ficou comigo até aqui, não esquece, compartilhe o meu vídeo. Isso faz com que o meu conteúdo chegue mais longe, chegue para outros colorados que, como você, também está esperançoso no Internacional. Beleza? Combinado? Então até o próximo vídeo.